Olá, queridos irmãos, com muita alegria quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. Convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal, Portal Escola Bíblica Dominical, o canal da EBD, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, Guarulhos, São Paulo. Como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na aula de hoje estudaremos a quinta lição, que tem por tema o reinado de Acasias. Veremos como a idolatria e a infidelidade de Acasias o levaram à ruína e como Elias foi corajoso mais uma vez a usar o seu ministério para condenar o pecado em Israel. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que o rei Acasias não teve filhos? Algo incomum para um monarca. E que quem assumiu o trono do Reino do Norte foi Jorão, seu irmão? Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Texto áureo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, versículo 9. A verdade prática nos diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar, segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Leamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Segundo Reis, capítulo 1, do verso 1 ao 8 e do 13 ao 17. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviastes mensageiros a consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subistes não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara.
E Jorão começou a reinar no seu lugar, no 2º ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Muito bem, a introdução da nossa lição nos diz que o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte, conforme 2 Reis, capítulo 1, versículo 16. Vamos passar agora para a análise da nossa lição de hoje. Bom, como nós vemos na introdução, o reinado de Acasias foi um reinado conturbado, um reinado muito difícil, que trouxe vários malefícios à nação, ao povo de Deus, porque Acasias não temia ao Senhor e fez como nós lemos aí na introdução, os seus antepassados, conforme aqueles que lhe instruíram. Ele foi cruel, foi infiel a Deus, foi idólatra, cometeu pecados gravíssimos contra o Senhor. E na sua revista você pode observar, no primeiro tópico, um reinado que foi marcado pela idolatria. Vejam que Acasias adorava ao Deus de seus pais, adorava a Baal-zebub. Baal-zebub, que era o deus de Ecrom, que era uma das cidades ali da região da Filistia, e ele adorou a esse Deus. E quando ele caiu, sofreu aquela queda, ficou ferido gravemente, ele quis saber o seu futuro. E ao invés de se reportar a Deus, aos profetas do Senhor, ele foi até o próprio Baal-zebub e tentou se consultar, enviando seus servos para que assim o fizessem. Porém, vocês sabem que, no meio do caminho, o anjo do Senhor havia falado com o profeta Elias, e então ele foi até o rei e lhe deu uma palavra duríssima, que vocês podem encontrar aí no mesmo capítulo. O profeta disse que ele não ficaria curado. Pelo contrário, da cama que ele estava, ele não desceria. Ele não ficaria mais curado. Ele morreria. Ele sofreria a consequência dos seus atos pecaminosos, das suas transgressões, as quais ele havia cometido contra o Deus Todo-Poderoso. Vejam que Acasias seguia os passos de seus pais. Vejam quem eram os pais de Acasias. Eram pessoas muito tranquilas, maravilhosas, fiéis a Deus, claro que eu estou brincando. Seus pais eram Acabe e Jezabel. Portanto, no seu próprio lar, ele teve o contato com a idolatria. Os seus pais o introduziram nesse mundo terrível, que é o mundo idólatra, e fizeram conforme os seus antepassados também estavam a fazer. Ele, agora, Acasias, instruído, motivado, exemplificado ali na vida dos seus pais, o pecado da idolatria, trouxe para si também isso e começou a praticar aquela mesma situação, foi propagada na sua vida e ele passou a ser alguém muito infiel a Deus, o que, claro, corresponde à nação, reflete na nação, porque ele é o monarca, ele é o rei, ele é a autoridade máxima do país, da nação, do povo, e ele não deveria estar fazendo o que estava a fazer. Portanto, aqui fica uma lição poderosa para todos nós, que a liderança precisa estar de acordo com a vontade de Deus, precisa fazer aquilo que Deus quer que seja feito. E de jeito nenhum devemos nos envolver com qualquer tipo de idolatria ou com qualquer pecado de quaisquer naturezas. Deus quer que estejamos diante dele
e sigamos aquilo que a sua palavra nos ensina. Baal-zebub, para quem não sabe, talvez tem a mesma ligação com Beelzebub do Novo Testamento, que é Beuzebu, em outras traduções, que significa também o Senhor das Moscas, o mesmo significado de Baal-zebub. Baal-zebub é um dos Baalins que o povo idolatrava na nação de Israel. Entre as 12 tribos existia um costume muito grande entre o povo de se curvar diante dos Baalins. Os Baalins eram deuses geralmente ligados à fertilidade, por isso que muitos eram tidos como verdadeiros e poderosos deuses. Mas a gente vê que o pecado que o povo de Israel cometia não era só o pecado da poligamia ou da idolatria exacerbada, eles também cometiam o pecado do enoteísmo, que é exatamente o pecado de você adorar a vários deuses, mas também adorar ao Deus de Israel. Eles adoravam, entre aspas, o Deus de Israel, mas na cabeça deles eles poderiam também adorar outros deuses. Qual que era a mentalidade lógica deles naquele período? Quanto mais deuses, melhor. Quanto mais deuses, mais proteção. Quanto mais deuses, mais fidelidade. Então, quanto mais deuses eles tinham acesso, mais, na mentalidade deles, mais era melhor para que eles pudessem ter aquilo que eles desejavam ter. Mais benefícios eles teriam. Veja o perigo da idolatria, né? Um abismo vai chamando outro abismo, e quanto mais a pessoa se aprofunda na idolatria, mais idólatra ela se torna. Mas nós percebemos também que o Deus Todo-Poderoso tem os seus servos, tem os seus profetas. Assim como existiam os profetas de Baal, os profetas de Azerá, os profetas de tantos outros deuses daquela região, existiam também homens levantados pelo Senhor, profetas genuínos, profetas verdadeiros. Esse é o caso de Elias. Elias, o grande profeta de Deus, o destemido profeta de Deus, o homem com uma autoridade vinda do céu, que tinha a sua vida totalmente voltada para a obediência da palavra do Senhor. E é interessante que, no segundo tópico, nós vemos isso. Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias foi algo muito interessante, pois o rei Acasias enviou seus emissários para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom, mas no meio do caminho, o que aconteceu? Deus havia falado com o profeta Elias, através do anjo, e disse para ele: vá e diga a eles, para que eles digam ao rei: porventura não existe profeta em Israel? Não existe Deus em Israel para que vocês consultem a Baal-zebub? Não existe um Deus verdadeiro em Israel? Porventura vocês não conhecem ao Deus verdadeiro? Por que vocês estão se consultando? Por que vocês estão seguindo após os falsos deuses? Vocês não precisam disso. Vocês não precisam que isso seja feito. Vocês não necessitam de outros deuses. Vocês têm o Deus verdadeiro. E aí, com essa indagação, com essa confrontação, é que o profeta Elias faz com que os emissários do rei retornem, e quando eles voltaram, o rei ficou espantado e disse: o que aconteceu que vocês já voltaram tão rápido? E eles disseram: nós encontramos um homem que se dizia profeta do Senhor, profeta de Jeová, e ele nos deu uma mensagem para entregar para o Senhor rei. Qual foi a mensagem? Ele disse assim: porventura não existe Deus em Israel para que vocês consultem a Baal-zebub? Da cama que você subiu, você não descerá. Você não vai ser curado, você vai morrer. Ele disse que o Senhor há de padecer o mal mortal, a pena mortal e fatal.
por conta dos seus pecados de infidelidade, idolatria e tantas outras coisas. O Senhor não vai ficar curado. E ele ficou apavorado e disse: como que era esse homem? Descreva-me. E ele começou ali, os mensageiros, emissários começaram a descrever quem era e como era o homem, as características do profeta que havia dado esta mensagem. Ele tem uma roupa estranha, ele cinge ali com um cinto de couro, né? A sua roupa é uma roupa diferenciada. Ele disse: já sei quem é. É o profeta Elias, é o tisbita. Vejam que Elias foi identificado imediatamente pelo rei, porque o rei sabia quem era o profeta Elias e sabia que o profeta Elias não mentia. E quando ele profetizava, as coisas aconteciam, porque ele era servo do Deus Altíssimo, um dos pouquíssimos profetas verdadeiros da nação de Israel. Então, isso é muito interessante, porque em meio a toda a idolatria, em meio a tantos falsos profetas, existia um profeta verdadeiro. Vejam que aqui existe outra lição poderosa. Mesmo que a maioria esteja do lado errado, sempre haverá uma minoria que está do lado certo. Um profeta faz toda a diferença se ele for profeta de Deus. Pode existirem vários e vários profetas, centenas de profetas falsos, mas se existir um profeta verdadeiro, ele fará a diferença e trará a mensagem de Deus para aqueles que querem ouvir, para aqueles que desejam cumprir a palavra do Senhor. Vejam que Elias é conhecido como um profeta diferente da palavra de Deus, um profeta chamado profeta do fogo. Elias pode ser chamado profeta do fogo porque ele está intrinsecamente ligado, ele está umbilicalmente ligado ao fogo. E por que eu digo umbilicalmente ligado ao fogo? Porque o seu ministério geralmente tem as características, tem o acompanhamento do fogo. Vejam que por algumas vezes o fogo acompanha a trajetória de Elias. Vejam que por 3 episódios, e por algumas vezes isso aconteceu, mas em 3 episódios, ele é acompanhado pelo fogo que Deus havia enviado. Vejam que no Carmelo, fogo desceu do céu, quando ele desafiou ali os profetas de Baal, os profetas de Azerá, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, fez com que um milagre extraordinário acontecesse e assim provou por A mais B que existia apenas um Deus verdadeiro, o Deus que responde por fogo em Israel. Temos também no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse no fogo, mas ele se manifestou também pelo fogo. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. E também quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e os capitães. Lembram-se? No comecinho do livro de 2 Reis, você tem aí no capítulo 1, versículos 10 e 12, quando o rei mandou buscar o profeta. Vão buscar o profeta Elias, já que ele deu essa palavra duríssima, já que ele trouxe essa mensagem terrível. Eu quero falar com ele pessoalmente para ver se ele vai mudar a mensagem dele, ou se ele tem outra palavra de Deus para mim, ou se ele tem coragem de fato de falar isso na minha face, que eu vou morrer, que eu não vou viver, que eu vou de fato falecer. Então, o soldado, o capitão de 50 soldados, foi até onde estava o profeta e disse: desce daí do monte, nós precisamos que você desça, porque o rei está lhe chamando. Homem de Deus, desce daí. E ele disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e os consuma. E aí desceu fogo do céu e consumiu não só o capitão, mas também os seus 50 que estavam com ele. E aí, mais uma vez, o rei enviou outra comitiva, um capitão mais 50 soldados, e ele fez a mesma coisa, disse: desce porque o rei está ordenando, vem aqui e tal. O que é que aconteceu? Ele disse: se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e os consuma. E aconteceu mais uma vez, o fogo desceu do céu e os consumiu, e eles também foram mortos. Até que a terceira leva, o capitão mais 50, se humilharam perante o profeta. E claro, a humilhação ali foi
de fato reconhecida diante de Deus, e o Senhor permitiu que ele não ficasse ali em cima, mas que ele descesse e fosse até a presença do rei em segurança. Olha que interessante. O profeta estava ali disposto a falar aquilo que Deus queria que ele falasse. E o rei queria ouvi-lo, queria uma audiência, queria ter um contato pessoal com o profeta Elias. Então, quando eles se humilharam, quando eles se colocaram numa posição de humildade diante de Deus e se expressaram diante do profeta, dizendo: olha, tem misericórdia de nós queremos que o Senhor desça aqui, profeta, porque o rei quer ter uma audiência contigo, quer falar contigo. Por favor, não leve em conta a nossa situação. E foi lá e se humilharam de fato, suplicaram. Vejam que nada se consegue com Deus à força. Ninguém luta com Deus e sobrevive. Com Deus, ou a gente se humilha, ou a gente se humilha. A gente desce e diz: Senhor, tenha misericórdia de nós. E aí a súplica humilde é atendida pelo Senhor, e é por meio dela que nós somos aceitos, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Pois as misericórdias do Senhor, como diz o texto de Lamentações 3, não têm fim, se renovam a cada manhã. O que é a misericórdia de Deus? É Deus não nos dar aquilo que nós merecemos de mal. Diferentemente da graça, a graça é o bem que Deus nos dá quando nós não merecemos. A misericórdia é o mal que nós merecemos que Deus não nos dá. Ou seja, Deus não nos dá o mal que a gente merece na misericórdia e Deus nos dá o bem que a gente não merece na graça. Então, pela graça, nós somos salvos. Pela misericórdia, nós não somos consumidos quando pecamos, quando erramos, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a salvação. Louvado seja Deus. Então, isso é lindo. Quando a doença de Acasias se agravou terrivelmente, veio então a sentença do céu sobre a vida dele. Vejam que a sua infidelidade, a sua idolatria levaram a que ele estivesse naquele estado deplorável. Imagine um rei, um déspota, um monarca, um homem de altíssima posição, agora está doente. E não existe nada pior na vida de uma pessoa do que uma doença mortal. Vejam que pode ser quem for, pode ser o homem mais rico do mundo. Se ele estiver doente de uma enfermidade mortal, ele passa a não ser absolutamente nada. Mesmo com toda a sua riqueza, ele não pode fazer nada para sobreviver. E ele se torna como qualquer outro mortal. Então isso é interessante, é outra lição para nós. O dinheiro, a fama, a riqueza, a posição, a função, o cargo, nada pode fazer quando Deus dá a sua sentença. A humilhação é a única forma para termos o perdão de Deus e, quem sabe, a cura da parte dele. Vejam o que aconteceu com o rei Ezequias, quando o profeta Isaías foi até ele e disse: olha, da cama que você subiu, você não vai descer, você também vai morrer. Foi a mesma sentença que Deus, por meio do profeta Eliseu, deu ao rei Acasias. Ezequias era um homem piedoso, ele orou a Deus e o Senhor ouviu a sua oração e disse ao profeta: volta e diga a ele que eu estou lhe acrescentando 15 anos de vida. Nesse caso, o rei Acasias não foi humilde, não se humilhou, não reconheceu a sua condição de pecador e não se arrependeu. Irmãos, quando a pessoa não se arrepende, não há o que fazer. Porque a única forma de Deus nos aceitar diante dele e de nós sermos recebidos e perdoados por Deus é o arrependimento. Eu costumo dizer que Deus não nos perdoa quando nós pedimos perdão apenas. Não. Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos e assim pedimos perdão. Não é o fato de pedir perdão que implica em ser perdoado.
Preciso primeiro me arrepender e depois pedir perdão. E assim o Senhor há de me perdoar. Então, a determinação de Elias e a morte do rei foram evidenciadas aqui nesse texto. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e os soldados, o profeta não titubeou. Olha só, ele repetiu o que havia dito. Ele não retrocedeu na sua palavra, ele não temeu as consequências que poderiam ser gravíssimas, porque ele era o rei. Ele poderia dizer: matem esse homem, trucidem este homem, acabem com ele, açoitem ele até a morte, deixem ele 3 dias sem comer. Poderia fazer o que ele quisesse, joguem ele no calabouço, joguem ele numa prisão, deixem ele eternamente até morrer à míngua, de fome, de sede, de inanição. Mas ele não temeu. Ele foi e disse a mesma coisa que tinha dito anteriormente. Profeta de Deus é leal à palavra de Deus. Profeta de Deus é aquele que fala o que Deus manda. Não é aquele que apenas diz o que vai acontecer. É aquele que fala o que Deus quer que seja dito. Porque tem muita gente que se confunde quando se fala de profecia. Profetas. As pessoas acham que profetas são só aqueles que revelam o futuro. Mas profeta na Bíblia, profeta de Deus, não é só aquele que vaticina, não é só aquele que prediz, é aquele que fala o que Deus quer, fala a verdade. Isso é ser profeta de Deus. E Elias era um dos principais profetas de Israel. E ele disse: não descerás desta cama que subistes, certamente morrerás. Eita, que palavra dura, hein? Palavra terrível. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou a sua mobilidade. Ele ficou ali, quem sabe, aleijado e não conseguia se locomover. E naquela época não existia condições que a medicina proporcionasse para que ele pudesse recuperar rapidamente, ou pudesse fazer uma cirurgia ou coisa semelhante. Então, ele recorreu aos deuses falsos. Ele recorreu ao misticismo profano. Ele recorreu à falsa religiosidade. E Deus o puniu porque ele conhecia a palavra do Senhor. Ele conhecia a lei divina. E aí nós temos, então, as qualidades do homem de Deus, as qualidades do profeta Elias. Um profeta corajoso, um profeta cheio do Espírito Santo. Um profeta que não temia as consequências de sua palavra, porque ele sabia que a sua palavra não era só sua, ela vinha do céu e passava por ele. Essa é a grande convicção que todos nós devemos ter. Se a palavra de Deus está na nossa boca, nós devemos falá-la sem temer, sem titubear. E foi o que aconteceu. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como a intimidade que ele tinha com Deus. Veja a intimidade que esse homem tinha com Deus, de falar e ouvir a sua voz diretamente. Vejam que aqui se ressalta também o zelo em promover a adoração verdadeira em meio à nação, porque o povo não queria adorar somente a Deus. Vejam, eu friso novamente isso. O povo também adorava a Jeová, também adorava ao Deus de Israel, mas juntamente com todas as outras formas de adoração, de idolatria, todos os tipos de politeísmo. Mas Deus quer adoração exclusiva, porque só existe um Deus, e Ele é este Deus, não existem outros. E era o que Deus estava fazendo através da vida do profeta Elias. Vejam que o zelo em condenar a idolatria era extraordinário, a clareza, a assertividade em sua sentença, a fidelidade e, além de tudo, a sua coragem. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que façam o mesmo, que tenham essa mesma determinação, essa mesma coragem, essa mesma assertividade, essa ousadia de falar aquilo que Deus manda. Louvado seja o seu nome para sempre. E claro, após diversas tentativas de capturar o profeta, tentativas essas que foram rechaçadas, o profeta conduzido foi diretamente à presença do rei após aquele acontecimento, onde eles, na última leva, a terceira leva, após verem 2 levas, ou seja, 50 soldados, mais 50 soldados, mais 2 capitães, então foram 100 homens
Dos soldados, mais 2 capitães, 102 homens haviam morrido, consumidos foram pelo fogo que desceu do céu. Agora eles temeram, disseram: olha, tenha piedade de nós, né? Não nos enxergue da mesma maneira, nós nos humilhamos aqui. E aí sim o profeta foi. Talvez essa tenha sido a última vez, então, que o profeta Elias tenha comparecido perante um rei, pois depois disso a Bíblia não cita mais nenhuma introdução do profeta a qualquer rei, nenhuma aparição ou conversa, diálogo do profeta Elias com qualquer outro rei. Então fica aqui a nossa grande reflexão. O profeta Elias foi corajoso para dizer o que Deus queria. E Deus disse: a sentença é a seguinte: da cama que você subiste, você não vai descer mais, porque você vai morrer. Então, se ele tivesse arrependido, quem sabe, Deus poderia ter perdoado e até o curado. Mas ele não fez dessa forma. Ele continuou convicto da sua idolatria, continuou firme na sua dureza de coração. E quando o homem fica assim, não há quem possa salvá-lo. Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas nem todos às vezes querem. Então, vamos para a nossa conclusão, as nossas considerações finais aqui da nossa lição de hoje, a nossa 5ª lição sobre o reinado de Acasias. Pois bem, a conclusão da nossa lição de hoje nos diz que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e, por esse motivo, quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Muito bem, vamos orar agora, agradecendo a Deus por esta tão abençoada oportunidade. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos o teu santíssimo nome pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos mais uma vez estudando, examinando, analisando a tua palavra, que é inerrante, que é santa, que é infalível. Abençoe a todos que estão conosco, aqueles que participaram desta pré-aula, sejam enriquecidos, Pai, com a tua palavra e com teu Espírito. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre o reinado de Acasias. Na próxima semana estudaremos a 6ª lição da nossa revista de adultos com o tema O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Queremos então agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo, ative o sininho para ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com seus professores, com seus alunos e com seus amigos, irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!